Efésios capítulo 6, verso 5 ao verso 9. Dessa forma você não precisa ficar fechando, né? Foi combinatório aqui, então não sei bem como é. Efésios 6, verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer filho. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós lemos a tua palavra e queremos pedir que ela venha trazer edificação para as nossas almas, orientação para os nossos caminhos e firmeza para a nossa fé. Vem, Senhor Deus, encher o nosso coração da palavra do Senhor, para que tenhamos, Senhor Deus, a base, subsídio, sustento na hora de falarmos de Jesus para as pessoas, na hora de respondermos as perguntas a respeito da nossa fé, na hora de testemunhar a tua graça nas nossas vidas. Abençoe enquanto gastamos esse tempo meditando na palavra do Senhor, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ler um texto como esse parece até aquilo que nós chamamos de anacronismo, trazer para o nosso tempo uma realidade que não é nossa, falar sobre relação entre servos, entre escravos e senhores, pessoas que têm como propriedade outros seres humanos, é um assunto que parece não fazer muito parte da agenda moderna, ainda que aqui e ali, em vários lugares, a gente ouve falar de escravidão branca, de gente que vai trabalhar em fazendas e a forma como são tratadas e empregadas se assemelha muito mais à escravidão do que a trabalhadores contratados com contrato e com direitos trabalhistas. É tão interessante como que às vezes alguns assuntos parecem não ter nada a ver com a gente. Agora há pouco mesmo, antes de vir para o culto, olhando algumas mensagens do Facebook, um vídeo que me chamou a atenção foi de um senhor falando por que aqui no Brasil, como a gente tem tantas leis trabalhistas, nós temos uma imensidão de gente querendo ir para fora. E principalmente para os Estados Unidos, onde as leis trabalhistas são imensamente mais inferiores do que as nossas. E por que a gente não vê os americanos querendo fugir dos Estados Unidos e vir para o Brasil para se refugiar debaixo da segurança das nossas leis trabalhistas? Parece que escravo e senhor não é a pauta do dia, mas as relações trabalhistas são. E é muito interessante observar como que a palavra de Deus, quando traz princípios no que diz respeito às relações humanas, questionando ou ensinando, ela se mostra tão atual para conduzir e dirigir as nossas questões. Paulo escreve numa época, num período onde a escravidão era praticamente universal. Só para os irmãos terem uma ideia, na época em que Paulo escreveu essas palavras, haviam mais ou menos 60 milhões de escravos no Império Romano. Mais de 80% da população do Império Romano era composta de escravos de várias naturezas, mas principalmente gente que havia sido conquistada nas invasões que o Império Romano perpetrava nos lugares onde ele gostaria de que fosse anexado ao seu grande império. Foi somente no ano 110 que o Império Romano chegou ao apogeu do seu poder e também da sua extensão geográfica com o imperador Trajano. E nessa época é exatamente o período que veio logo depois, cerca de 60 anos depois de Paulo ter escrito a epístola aos Efésios. Eles constituíam a força de trabalho e incluíam não somente empregados domésticos e trabalhadores manuais, mas no Império Romano havia muita gente culta que era escrava, médicos, professores, administradores. Nós ouvimos falar do paidagogo. O paidagogo geralmente, que é um professor,
era um escravo não remunerado que ensinava o filho dos nobres as leituras e tantas outras coisas. Os escravos na época de Paulo podiam ser herdados, comprados ou adquiridos como pagamento de uma dívida entre uma família e outra. Eram prisioneiros de guerra e também gente que endividada se vendia como escravo para pagar a sua própria dívida. E ninguém questionava o status de ser ou não ser escravos naquela época, porque era a realidade social que reinava, que imperava e que estava ali. Os grandes filósofos gregos, por exemplo, eles desenhavam dessa questão. Platão, quando ele escreve o seu livro famoso, A República, e fala das pessoas que compunham as classes sociais, ele nem sequer menciona os escravos, ainda que fossem a grande maioria do Império Grego. E Aristóteles, quando ele fala a respeito da vida em sociedade, ele não podia nem sequer de longe contemplar qualquer amizade entre um escravo e o seu senhor, porque ele dizia, como escreveu numa das suas obras, um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. É apenas uma posse que eu tenho e eu não posso ter amizade com a posse. E essa desumanização era pública e era espalhada e espelhada na legislação romana. Na época do Império Romano, legalmente, os escravos faziam parte da composição dos bens móveis sem qualquer direito, aos quais o seu senhor podia tratar virtualmente como quisesse. O tratamento de escravos, a lei romana entregava integralmente ao pai de família, e ele podia fazer o que ele quisesse com o seu escravo: açoitá-lo, confiná-lo, com escassez de pão, água e comida, e ele tinha também o direito inalienável de executá-lo se fosse essa a sua vontade. Caso um escravo fugisse e fosse pego, o dono podia simplesmente determinar a sua morte e não haveria nenhuma sanção contra ele por causa dessas questões. Por causa disso, havia sim muito abuso por parte de muitos senhores, mas ao mesmo tempo também é um erro grave nós supormos que todos os escravos, essa multidão de escravos, todas elas eram simplesmente maltratadas ao extremo, porque havia pelo menos 3 questões que faziam com que os romanos fossem mais brandos no tratamento dos seus escravos, como nós costumeiramente vemos nos filmes ou imaginamos. Embora a lei primeiramente não promulgasse qualquer penalidade contra os donos de escravos, eles procuravam pelo menos manter os seus escravos vivos numa boa condição de vida, porque se eles não fossem saudáveis, eles não poderiam trabalhar e não poderiam trazer os lucros que eles gostavam de ter, por causa dos seus interesses que estavam ali em jogo. E pensando nessa questão da escravidão como algo totalmente aceitável naquela época, parece até estranho Paulo levantar a questão da relação entre escravos e senhores, num livro onde ele fala da liberdade que o Senhor Jesus Cristo traz para o seu povo. Lembrem-se que nós estamos meditando na Epístola aos Efésios, buscando encontrar nela a segurança para a nossa igreja. Nós sabemos quem é o Deus da igreja, e nós sabemos que a igreja ela pertence a Deus. Por ele ser o Deus da igreja, ele a escolhe, ele a salva, ele paga o preço dos seus pecados, ele a sela com o seu Espírito Santo. E ao ver esse tipo de tratamento que Deus dá para os seus servos, nós percebemos o quanto que Deus nos dignifica e nos dá valor. E é exatamente por causa dessa nova dignificação do ser humano, em função de ser criado à imagem de Deus, em função de pertencer a Deus, em função de ter o preço dos seus pecados pagos pelo sacrifício do Filho de Deus, nós entendemos, e a palavra de Deus nos mostra que as relações humanas são mudadas, são transformadas a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor Jesus. Não somente as relações entre nós e Deus, mas também, e para o nosso interesse, principalmente as nossas relações uns com os outros. E aqui ele traz os deveres dos escravos e ele traz os deveres dos patrões. É uma novidade um escritor, um sábio se dirigir aos escravos e falar a respeito dos seus deveres.
E é uma novidade ainda maior ele se dirigir aos donos de escravos e dizer que eles também têm deveres para com os seus escravos. O que ele diz aqui para os escravos e para os senhores? Para os servos, do verso 5 até o verso 8, ele traz várias instruções. Primeiro ele diz que eles devem obedecer aos seus senhores, versículo 5, como eles obedecem a Cristo. Da mesma forma como ele fala de submissão da esposa ao marido, dos filhos aos pais, e que a esposa deve obedecer e ser submissa ao seu marido, e que os filhos devem obedecer e ser submissos aos seus pais, os servos, os escravos também devem obedecer e serem submissos aos seus senhores. Eles devem ser obedientes como são obedientes a Cristo, versículo 5. Eles devem se comportar como servos de Cristo no trabalho que eles prestam para os seus senhores, versículo 6. E eles devem prestar esse serviço ao Senhor e como ao Senhor e não como a homens, versículo 7, porque eles sabem e devem saber que o dono da recompensa final, no final das contas, é o próprio Deus. Se você fizer uma coisa boa, alguma coisa boa, o Senhor te dará isso de volta como recompensa. E o que é interessante aqui na linguagem de Paulo é como que ele centraliza Cristo como base de toda e qualquer relação entre nós e outras pessoas. Cristo, ele veio para ser o mediador, não somente do mediador entre os homens e os homens. Nós só poderemos construir boas relações uns com os outros, sejam relações pessoais, relações românticas e relações trabalhistas, se nós aprendermos que toda a nossa submissão, em primeiro lugar, é devida a Cristo, e por obedecermos a Cristo, nós podemos nos relacionar uns com os outros. Nós não devemos, em primeiro lugar, buscar agradar a homens, mas ao trabalhar para homens, nós devemos estar conscientes de estar fazendo a vontade de Deus, conforme está escrito aí no versículo de número 6. Então, quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que é possível para uma dona de casa cozinhar uma refeição como se Cristo fosse comê-la, ou fazer a limpeza geral da casa como se Jesus Cristo viesse ser o seu hóspede de honra no próximo final de semana. É possível para professores educar crianças conscientes de que o Senhor Jesus está observando o seu trabalho, para médicos tratar pacientes, enfermeiras cuidar deles, advogados cuidar de ações de homens contra homens, sabendo que o Senhor Jesus é quem deve ser agradável no final das contas. Assim como balconistas podem atender fregueses e contadores podem fazer auditoria de livros, sabendo que estão fazendo para Deus, porque Ele é o justo juiz e é exatamente aquele que no final das contas vai julgar todas as nossas obras. Se o trabalho dos escravos cristãos podia ser transformado por meio de fazê-lo como ao Senhor, o mesmo deve ser o caso dos mineiros, dos operários, dos lixeiros, dos varredores de rua, dos atendentes, dos sanitários públicos, aqueles que trabalham com a coisa mais simples, das profissões mais corriqueiras, mas aqueles também que trabalham em locais onde pode haver maior insalubridade e nos lugares onde também pode ser mais difícil e exigir muita compenetração, cálculo e coisas vitais. Como que esses servos devem obedecer então? Paulo diz que eles devem obedecer com temor e tremor. Primeiramente, eles devem ser respeitosos, obedecendo-lhes com temor e tremor, que dá a entender não uma servilidade agachada diante de um ser humano, mas sim um reconhecimento reverente do Senhor Jesus Cristo como uma autoridade que é representada pelo seu dom. E esse fato fica claro não somente nos contextos usuais da expressão temor e tremor, como também pelo fato de que na passagem equivalente de Colossenses, ela é substituída por temendo ao Senhor. Quando Paulo fala de servir aos senhores com temor e tremor, é visualizando acima do patrão o Deus que é o juiz de todas as coisas. Como eles devem obedecer? Em segundo lugar, eles devem obedecer com singeleza de coração, com simplicidade, com integridade, com sinceridade, sem hipocrisia nem segundas intenções. Em terceiro, eles devem servir não à vista, mas ao Senhor e não para agradar a homens. Nós acostumamos com aquela frase
que muitas vezes no Brasil se trabalha para inglês ver. Você faz as coisas com aparência. As mídias sociais têm sido pródigas em esparramar esse tipo de ideia. No Facebook você vê vídeos de pessoas fazendo selfies de uma vida que na verdade elas não vivem. Então a pessoa está ali, organiza a sua mesa de trabalho, tira uma selfie da sua mesa de trabalho e posta lá no WhatsApp: organizando o meu trabalho. Mas é uma das pessoas mais desorganizadas que tem. O outro posta uma foto dele bebendo aquele suco verde. Ele tira a foto, posta a foto e depois ele joga a garrafinha fora, porque ele não tem nada a ver com isso. O outro dá uma corridinha ali de 5 minutos, tira uma foto e diz: fazendo a corrida do dia, mas só fez isso para tirar foto. E com isso as pessoas vão conquistando umas às outras, vivendo uma vida virtual, porque elas estão simplesmente fazendo para aparecer. No trabalho isso acontece constantemente. E Paulo diz: olha, você que é escravo, você que é servo, não finja que está trabalhando. Trabalhe. Trabalhe para Deus. E faça isso, em quarto lugar, de boa vontade. Seu trabalho deve ser um trabalho feito com disposição, de boa vontade. E não aquele trabalho feito com má vontade, com preguiça, deixando as coisas de lado. Ele diz que você deve fazer consciente de que está fazendo a vontade de Deus. Em versículo 6, faça isso de coração, de boa vontade. Versículo 7. Coloque o seu gosto nas coisas que faz. Em quinto lugar, ao trabalhar para o seu dono, faça isso consciente da justa retribuição de Deus. Se você fizer alguma coisa boa, Deus te dará isso de volta. Paulo está falando para escravos cristãos, que possivelmente até poderiam ser possuídos por donos e patrões cristãos. E ele então dá 5 mandamentos para eles. Trabalhem com sinceridade, trabalhem com boa vontade, trabalhem de verdade, e não só para que a pessoa diga algo bom de você. Quando a gente era pequeno, minha mãe pegava todo mundo, colocava dentro do carro e levava a gente lá para a casa da minha avó. Minha avó tinha um quintal de 8 lotes e todo ano tinha que capinar aquele quintal. E era nós. Não sei por que não eram os outros primos, era nós. Então todo ano botava a gente lá, os menores capinavam com a mão, os maiores capinavam com a enxada. E tinha um irmão, que eu vou falar o nome dele, porque ele pode estar assistindo isso aqui. Na hora que a minha avó virava o rosto para lá, ia fazer o almoço, ia fazer as coisas domésticas, ele deixava a enxada de lado, pulava no muro e ia passear. E a gente ficava lá capinando. Na hora que chegava mais ou menos perto da hora que ele sabia que ela vinha dar uma investigada, ele voltava, a gente via pulando o muro de volta, ele pegava na enxada. E eu não sei porque a minha avó elogiava ele. E a gente ficava olhando aqui, ele fazendo aquela cara, não fala nada, senão eu te bato. Mas né? Isso, essa dá conta, né? A gente ficava com medo de apanhar se falasse para a avó que ele estava fazendo aquelas coisas. A gente vê isso sendo feito em muitos lugares. Hoje ele não faz mais isso, graças a Deus, né? Mas a palavra de Deus diz: olha, não faça assim. Não faça só para o outro ver. Faça de boa vontade, faça de verdade. É o que Deus espera de você. Agora, assim como é interessante Paulo trazer mandamentos para aqueles que estão debaixo do jugo de escravidão, ele não deixa de trazer mandamentos e ensinamentos para aqueles que, tendo sido convertidos, são também donos de escravos. E ele diz: olha, para vocês, senhores, tem 3 mandamentos para vocês. É interessante que no direito romano, o dono de escravos, ele tinha só direito, não tinha dever. Então Paulo diz: olha, vocês também têm deveres para com os escravos de vocês. Embora os deveres dos escravos estejam detalhados com pormenores, os donos cristãos de escravos recebem apenas 3 princípios
que são exatamente os princípios que vão servir como granada e como mina para poder destruir a escravidão do Império Romano com o passar dos anos. Primeiro, ele diz que os donos de escravos devem proceder para com os escravos de igual modo como os escravos procedem com eles. Se vocês esperam dos escravos respeito, obediência, trabalho produzido, ajam da mesma maneira para com os escravos de vocês. Por que Paulo fala isso? Ele fala isso por causa do fato de que em Deus, em Cristo, aqueles que antes estavam separados por classes sociais, agora são igualados como irmãos na presença de Deus. Ou seja, se você espera receber respeito, demonstre respeito. Se você espera receber serviço, preste serviço. Se você espera que as pessoas honrem a sua palavra, então honre as pessoas que trabalham para você. É a aplicação da regra que diz que assim como você espera que os outros te tratem, trate eles de igual maneira também. Seja como for que os senhores esperam que os seus escravos se comportem para com eles, eles devem se comportar de forma igual e semelhante para com os seus próprios escravos. Paulo não admite nenhuma superioridade privilegiada nos senhores, como se eles mesmos pudessem deixar de mostrar a própria cortesia que eles desejam receber dos outros. Então, Paulo introduz uma expressão de igual maneira. Igual é a palavra-chave. Segundo lugar, ele diz: deixe de lado as ameaças. Como os pais não devem provocar os seus filhos, assim também os senhores não devem ameaçar os seus escravos. Quer dizer que não devem abusar da sua posição de autoridade, fazendo ameaças de castigo o tempo todo. O castigo é aceito no Império Romano como a única maneira de conservar os escravos na linha. É claro que o cristianismo não nega também que em algumas circunstâncias o castigo é legítimo, tanto é que a palavra de Deus fala que se a criança é desobediente, é ranzinza e faz birra, a vara lhe compete. Mas as ameaças, porém, são uma arma que os poderosos sempre empunham contra as pessoas indefesas. E um relacionamento baseado em ameaças não é um relacionamento humano normal, de modo algum. Por isso Paulo diz: nada de ameaças. É interessante como que muitos patrões gostam de ameaçar os seus funcionários. Como que em muitas empresas, tudo que você faz é dito: se não ficar bom, você está demitido. E as pessoas ficam o tempo todo debaixo daquele estresse, achando que serão demitidos por causa de caprichos de pessoas que simplesmente querem ter o prazer de ameaçar, porque eles que pagam o salário no final do mês. A palavra de Deus diz: de jeito nenhum. Não cabe naqueles que são líderes cristãos, naqueles que são patrões cristãos, naqueles que são empresários cristãos, esse tipo de comportamento. E terceiro, Jesus Cristo é o Senhor tanto do escravo como do Senhor dele, e que, portanto, para Deus não há acepção de pessoas. Jesus não trata o escravo como escravo, e Jesus não trata o patrão como patrão. Jesus trata os dois como homens feitos à sua imagem e semelhança. Que é justo. Assim, os senhores dos escravos estavam acostumados a serem lisonjeados e bajulados por causa do trabalho de terceiros, os quais eles nem sequer remuneravam adequadamente. Mas não deviam esperar, pois não receberiam semelhante favoritismo discriminatório da parte do Senhor Jesus Cristo. Não vão receber. O Senhor Jesus, quando julga, não julga baseado em aparência, não julga baseado em posses, não julga baseado em qualquer tipo de mérito que o ser humano queira arrogar na sua presença, porque o ser humano não tem mérito nenhum na sua presença. Todos são igualmente pecadores. E aqueles que são salvos, estando em classes sociais diferentes, são salvos pela mesma graça misericordiosa do seu sangue derramado na cruz. Porque foram salvos da mesma forma, receberam um tratamento justo da mesma maneira.
Os 3 princípios visavam reduzir a lacuna cultural e social que havia entre o escravo e o seu dono. Ao invés de considerar o relacionamento com seus escravos como sendo de um proprietário para com seus bens móveis, ou de um superior para com seus inferiores, o cristão deveria desenvolver um relacionamento no qual ele olhava para o outro e via nele um igual. E assim, ele deveria renunciar à injustiça das ameaças e relembrar que ele e eles tinham em comum o mesmo Senhor celestial, que é o justo juiz. Tendo dito isso, é importante nós levantarmos algumas implicações para aquilo que a escravidão representou no mundo e representa até hoje, se manifestando em outras formas de escravidão, mas todas elas opressivas e todas elas querendo se firmar na pretensa existência de que há diferença entre os seres humanos. O novo relacionamento que Jesus possibilitou entre o escravo e seu senhor era algo completamente novo naquela sociedade, e belo e transformador. Sabemos que o mal da escravidão, ele não está necessariamente na servidão, porque o próprio Senhor Jesus assumiu a forma de servo e veio trabalhar e veio viver entre nós, nem nessa compulsão que a escravidão nos causa, mas sim no fato deplorável de que é inaceitável um ser humano possuir outro e tratá-lo como se fosse uma coisa, para ser explorado, usado, negociado, até mesmo usando de crueldade nessa possessão. O que a palavra de Deus nos ensina é que Deus mudou os relacionamentos. Agora, se Deus mudou os relacionamentos, por que o Novo Testamento não exigiu explicitamente a abolição de todos os escravos da parte daqueles que eram convertidos a Cristo? Nós temos estudado nas quartas-feiras a epístola de Paulo a Filemon, que era um pedido de alforria que Paulo faz a Filemon em favor de Onésimo. Filemon é cristão, Onésimo também é cristão, acabou de ser convertido pela pregação do Evangelho. Paulo diz: olha, eu não queria que você o fizesse por obrigação, mas por causa do amor, da bondade voluntária. Porque Onésimo foi tirado de perto de você, temporariamente, para ser trazido a fim de você possuí-lo permanentemente, para sempre, não como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Onésimo, uma vez que foi convertido a Cristo, e Filemon, uma vez que era convertido a Cristo, não estavam mais em patamares diferentes da vida social pública. Eles agora eram irmãos, e como irmãos eram iguais. Ainda que no meio deles, ou entre eles, estivesse uma questão social complicada chamada escravidão. A escravidão ia ser vencida não simplesmente pela sua abolição legal, mas pela transformação moral dos seus relacionamentos. E por que então o cristianismo não partiu e levantou bandeira contra a escravidão? Por 3 razões que podem explicar, mas que nós não queremos usar como justificativa, como se o cristianismo pudesse aceitar a escravidão. Não é uma questão de aceitar a escravidão. O cristianismo sempre foi antagônico à escravidão, e se nós somos cristãos, nós seremos antagônicos à escravidão por toda a nossa vida. Agora, tentando dar uma explicação sociológica para a coisa, primeiro, o cristianismo naquela época estava no começo e era insignificante perante o Império Romano. Então não havia muito o que fazer. Quando os protestantes chegaram aqui no Brasil, e aqui no Brasil havia escravidão, as pessoas perguntam por que Simonton, por que Blackford, por que Chamberlain não gritaram contra a escravidão no Brasil, uma vez que o seu próprio país estava em guerra por causa disso. Porque aqui no Brasil haviam leis que proibiam eles sequer de pregar o Evangelho publicamente. Eram pouquíssimas pessoas diante de todo o Império. Agora, sempre que foi possível se manifestar contra a escravidão, eles se manifestaram. Quando nós estudamos o processo da abolição da escravidão no Brasil, nós vamos perceber que os presbiterianos, embora tivessem tido uma participação tímida
dentre todos os protestantes que estavam atuando no Brasil ali por volta de 1870, 1880, a participação presbiteriana foi a mais ousada. Porque nós tínhamos um pastor chamado Emanuel Van Orden, que na igreja dele, quem tivesse escravos, se convertesse a Cristo, deveria aforreá-los. Nós tínhamos o próprio Eduardo Carlos Pereira, que escreveu um livro contrário à escravidão, em 1886. E nós tivemos um pastor chamado James Houston, que um dia subiu ao púlpito em agosto de 1884, no Rio de Janeiro, e fez um sermão contra a escravidão. Aquele sermão causou tanta polêmica que a Gazeta Mercantil do Rio de Janeiro publicou o sermão para jogar lenha na fogueira. Eu tenho o desejo de ir na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para tentar encontrar esse sermão publicado na Gazeta Mercantil daquela época. Foi tímida, mas foi positiva no que diz respeito a ir contra a escravidão naquela época. Uma segunda razão é que naquela época do apóstolo Paulo não havia nenhuma profunda aversão à escravidão, e Paulo está lançando aqui, por causa do cristianismo, as bases daquilo que vai ser os principais argumentos contra qualquer tipo de escravidão em qualquer época. E também, na própria época que o cristianismo surge no Império Romano, o Império Romano já vinha aprovando certas leis mais humanizantes a favor dos escravos. Entre o ano 81 e o ano 49 a.C., 500 mil escravos haviam sido libertados, aforreados por vontade própria entre donos romanos. Havia mudanças humanitárias ocorrendo no Império Romano naquela época. Para os irmãos terem uma ideia, paulatinamente os escravos iam ganhando certos direitos. No ano 20, época em que o Senhor Jesus ainda estava vivendo a sua adolescência, chegando na sua mocidade, um ato do Senado decretou que criminosos que fossem escravos deveriam ser julgados da mesma maneira que os livres. E alguns imperadores, na época do Novo Testamento, em que o Novo Testamento estava sendo escrito, decretaram algumas ações em favor dos escravos. Cláudio, no ano 50, o mesmo que expulsou os judeus e os cristãos de Roma no ano 52, ele decretou que escravos doentes que eram abandonados pelos cantos da cidade deveriam ser libertos, se abandonados para morrer doentes, se curassem e sobrevivessem. Não podiam mais voltar para a escravidão. No reinado de Vespasiano, no ano 75, 5 anos depois da destruição de Jerusalém, uma escrava, debaixo de certas circunstâncias, poderia obter a sua libertação se o seu dono tivesse usado dela para a prostituição. E Domiciano, no ano 90, por 5 anos antes do livro de Apocalipse ser escrito, ele proibiu a mutilação de escravos. E Adriano, no começo do século II, recusou-se a tolerar a venda de escravos com o propósito de prostituição para servir como gladiadores nas arenas romanas. E ele, finalmente, decretou a proibição de execução de escravos pelos seus senhores. Então, quando o cristianismo começa a crescer, ele impulsiona essa onda de liberdade que começa a surgir no Império. Agora, ao dizermos isso, nós não estamos de longe querendo defender a escravidão, e nem reconhecer que o cristianismo não poderia ter feito alguma coisa naquela época. O que nós queremos dizer é que a atitude tomada no Novo Testamento era a de implodir, não de explodir a escravidão. Isso então nos leva à conclusão desse sermão. Existem 3 princípios que Paulo colocou aqui nessa questão de escravos e senhores, que são exatamente os princípios básicos de toda forma de condução de direitos e deveres entre patrões e empregados hoje em dia nos países onde há liberdade, nos países em que o cristianismo se tornou maioria durante muito tempo. O primeiro princípio é o princípio da igualdade. Paulo diz: a vocês, senhores, devem proceder de igual modo para com seus escravos.
Ao dizer que eles devem ser tratados como iguais, Paulo nivela a situação dos homens e planta o princípio que hoje nós chamamos de princípio da igualdade, que na nossa sociedade é o princípio chamado à baila para poder exatamente defender a desigualdade. Todas as ideologias de gênero e de autoafirmação das minorias hoje em dia, elas partem do princípio de que uma vez que nós somos iguais, então temos que aprovar leis melhores para os diferentes. Isso é um abuso do princípio da igualdade e é uma volta à paganização da sociedade humana. O que nós afirmamos é que somos iguais perante Deus, e porque somos iguais perante Deus, devemos ser iguais e tratados como iguais perante a lei. Não deve haver leis que privilegiam uns em detrimento de outros. Não deve haver leis que privilegiam homens em detrimento de mulheres e nem leis a favor de mulheres que desprivilegiam homens. Somos iguais perante a lei, porque somos iguais perante Deus. Então, o primeiro princípio é o da igualdade. Os escravos tinham deveres para com os seus senhores, mas os seus senhores também têm deveres para com os escravos. Patrões e empregados têm direitos e deveres por causa da igualdade. A segunda qualidade desse relacionamento é a justiça. O que está implícito aqui na instrução geral aos senhores é: de igual modo procedei para com eles, ou seja, sejam justos com os seus funcionários. Senhores, tratai aos servos com justiça e com equidade, está escrito no texto de Colossenses, capítulo 3, que nós lemos agora há pouco. E isso soou de forma muito estranha na época de Paulo, mas é um princípio cristão que muda as relações. Assim sendo, a justiça para os escravos era um conceito novo e revolucionário. Essencialmente foi o Evangelho que insistiu que os escravos tinham direitos. Este fato fica claro na natureza recíproca do relacionamento entre o escravo e o Senhor. Se deve haver reciprocidade, é porque deve haver justiça. Então os deveres do Senhor ficam sendo os direitos do escravo, assim como os deveres do escravo ficam sendo o direito do patrão. Se o escravo deve trabalhar com boa vontade, se ele deve trabalhar honrando o seu dono, se ele deve trabalhar não só para que a pessoa veja, mas trabalhar direito, isso é o seu dever e isso passa a ser o direito do seu dono sobre ele. Mas por outro lado, se o dono e o patrão devem tratar com justiça, deve tratá-lo com igualitariedade, então aquilo que é o dever do patrão passa a ser o direito do escravo, o direito do trabalhador. O principal problema humano das disputas entre empresários e trabalhadores, seja no Brasil, na França, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que seja, é que cada lado só pensa nos deveres dos outros e nos seus direitos. Paulo coloca ênfase quando ele fala para os escravos, ele não coloca ênfase no fato de que os escravos têm direitos sobre os seus patrões. E quando ele fala com os donos, ele não fala que os donos têm direitos sobre os seus escravos, ele inverte. Para os escravos, ele fala a respeito dos seus deveres, e para os donos, ele fala a respeito dos seus deveres. Se nós estivéssemos plenamente conscientes dos nossos deveres, nós seríamos cidadãos mais úteis para a nossa sociedade. Mas se você liga a televisão, se você lê o jornal, se você lê o livro, as pessoas só falam direitos. Como se não houvesse mais nada para fazer. Deus diz que nós temos que ser instados a tomar posse e assumir com responsabilidade os nossos deveres. E ao fazê-lo, fica mais fácil que os nossos direitos sejam reconhecidos. Essa é a forma cristã de ver a sociedade. Não é simplesmente eu acusar o outro e exigir que ele me pague, mas eu oferecer o meu serviço e oferecê-lo da melhor forma possível, porque o outro é igual a mim. Em terceiro e último lugar, o mais alto do relacionamento transformado entre escravo e senhor é a fraternidade. Paulo diz para Filemão: você vai receber Onésimo de volta, não mais como escravo.
mas como irmão, muito acima disso. O que a palavra de Deus ensina é que os nossos relacionamentos como cristãos, eles se tornam maiores do que os nossos relacionamentos, por exemplo, familiares. Lá no céu, quando o Senhor Jesus nos chamar de irmãos e Deus nos chamar de filhos, Ele não vai fazer distinção entre a família Silva e a família Pereira, entre a família presbiteriana e a família batista. Ele vai chamar todos de filhos, irmãos e irmãs igualmente. Os nossos relacionamentos consanguíneos, eles terminam no nosso túmulo. Mas os nossos relacionamentos fraternais, por causa do perdão dos nossos pecados, eles perdurarão por toda a eternidade. Nós precisamos pensar nisso quando fazemos bico e emburramos uns para os outros por causa das nossas briguinhas familiares, até mesmo dentro da igreja. O que Paulo está dizendo é que a fraternidade passa a ser um valor entre pessoas que são iguais. E é isso que ele aplica para nós. O conceito de fraternidade é a grande inovação do cristianismo. Nós somos iguais. E por que somos iguais? Através de Cristo, por meio de Cristo e em Cristo somos irmãos. Eu gostaria então de terminar essa mensagem dizendo o seguinte: que a escravidão ela seria abolida a partir de dentro, não vindo de fora. E foi o que aconteceu. Os anos iam passando, as pessoas iam se convertendo, o cristianismo foi deixando de ser ilegal, foi tomando força dentro do Império Romano, e de repente não havia mais razão para manter a escravidão. Embora a escravidão tenha acabado lá na idade primitiva, na época da patrística, ela sempre voltou no decorrer das eras. Nós acabamos de nos livrar da escravidão como um conceito humano há menos de 150 anos atrás. Essa semana eu vi uma reportagem também no Facebook de um senegalês que escreveu um livro sobre a história da escravidão no Senegal. E ele diz: o mundo ocidental se questiona e fica aí cobrando pedidos de perdão dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, porque tiveram escravo durante 400 anos. Mas e a escravidão muçulmana, que durou 1.300 anos, sobre os negros africanos do norte da África? Quando os muçulmanos invadiram a África, ali no período da patrística, e começaram a difundir o muçulmanismo no norte da África, os árabes chegavam diante dos negros africanos e diziam: ou você se torna muçulmano ou você vai ser escravizado. Quem não se convertia ao muçulmanismo era levado para a Arábia e para os outros países muçulmanos como escravo. Isso durou 1.300 anos. Então esse senegalês diz: se vocês querem justiça contra o Ocidente, vocês também têm que pedir justiça contra os muçulmanos, que é a religião que a gente pratica aqui. Acusam o cristianismo ou os países de maioria cristã e não fazem nada com os seus próprios irmãos que continuam escravizando vocês até hoje. Porque até hoje, se um muçulmano invade determinada área da Nigéria ou de Angola, se ele não se converte, ele é tratado como uma pessoa inferior. Deus não quer que seja assim. Deus não quer que a gente trate o outro como inferior.